Olá, amigos do Fenômeno Esportivo. Eu sou o Theo Pimenta e hoje eu estou com meu amigo Rodrigo Franklin, professor na BESC, um projeto super bacana de Caçapava. Solta a vinheta. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Valeu. Contar um pouquinho da sua trajetória no esporte, sua trajetória como professor, né? Que já estamos ficando velho, né? Cabelo branco. Mas acompanha aí, vai ser muito legal o bate-papo. Rodrigo, conta pra nós o início de tudo, né? Como você pensou em jogar bola, ser esportista? Você teve uma carreira no futebol? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de estar vindo aqui no programa. Vem crescendo, estou acompanhando todos os programas aí. Legal, valeu. Agradeço a oportunidade. Como todo garoto brasileiro, também tive esse sonho, né, de ser jogador profissional. Não atingi o objetivo, porém, através do esporte, corri atrás dos meus objetivos de viver no esporte, né? Então, quando criança, lá com 7, 8 anos, fui jogar futsal pela Nestlé em Caçapava. Fiquei lá durante 10 anos, né, só jogando futsal. Participava dos campeonatinhos de campo, mas sempre gostei do futsal. Com 17, 18 anos, fiz um teste no Taubaté, fiquei 1 ano treinando. Falei, opa, eu acho que eu vou engrenar no campo, né? Quando faltava um mês para o Campeonato Paulista, fui dispensado do clube. Nisso eu já estava cursando a faculdade de Educação Física, e daí eu já tinha o desejo de permanecer na área, né? Se eu tivesse a oportunidade de ser profissional como atleta, ao parar eu continuaria na área. Daí eu disputei o Campeonato Paulista Sub-20 pelo Corinthians Vale, né? Lá em Caçapava, e já estava na faculdade cursando Educação Física e só dei continuidade nos estudos. Em 2002 fiquei como estagiário de preparação física no Taubaté, em 2002, e no Taubaté fiquei até 2006. Taubaté teve uma passagem interessante, né? A gente fazia faculdade junto, daí chegou uma noite lá, você bateu na sala lá, eu quero falar com o Teófilo aí. Aí eu saí, né? A gente conversou, bateu um papo, você me levou lá pro Taubaté. Não deu muito certo, porque eu não fiquei, né? Não estava na ocasião condizendo com o que eu pensava e não consegui continuar. Mas eu agradeço, né? Naquele momento foi muito bacana. E conta um pouquinho, né, desse período seu no Taubaté como preparador físico. Foi um período muito importante na minha carreira, muito aprendizado. Trabalhei com profissionais excelentes. Comecei trabalhando com o Serginho Brasília e com o Edilson. Edilson foi técnico do Juventus na Copa São Paulo. Inclusive eu quero mandar um abraço para ele. Depois trabalhei com o Fernando, que é de Campinas. Trabalhei com o Sandro Sargentinho, que dispensa comentários, né? Quem conhece ele sabe da capacidade dele como profissional, autor de livros, está dando aula na pós da FMU, então altamente capacitado. Além dos treinadores, né? O Kiko, Toninho Moura, a Esquerdinha, tudo isso aqui no Taubaté, né? Quando eu comecei como estagiário na preparação física, eu ficava com a equipe sub-20 e auxiliava um profissional. Daí num desses períodos que eu tive que correr atrás de mais uma pessoa, porque nos períodos que eu ficava com a equipe sub-20, o profissional ficava necessitando de mais uma pessoa. Infelizmente não deu certo naquela época, né? Mas serviu de muito aprendizado, muita oportunidade, né? De conhecer a pessoa e o profissional. E nisso eu dei muita sorte. Bacana. E foi um momento que o Taubaté não era como é atualmente, né? Tinha, acho que 2 ou 3 categorias, né? Na época tinha o que? Juvenil, não, tinha infantil, mas mirim infantil, só que era separado, bem amador mesmo, né? Não era uma estrutura como está sendo hoje, né? Mais profissionalizada, pensando na formação do jogador. Exato. E aí você tinha lá juvenil, o júnior, que já disputava o Campeonato Paulista, mas aí o cara chegava sem aquela tarimba, né, de competições paulistas. E aí pro júnior tem que fazer milagre, né? Além das dificuldades, né, sem o material de controle, né, para você
mensurar, né, como que estava o atleta, se ele estava preparado, vários fatores. Muitas coisas fazia sozinho, né? Então você tinha que fazer várias funções ao mesmo tempo ali. E nessas dificuldades que eu ganhei assim uma certa competência, né? Não sei nem se essa é a palavra correta, mas de onde você tem que se virar. Com pouco você tem que tentar fazer o muito ou tentar fazer o seu melhor. Então nas dificuldades que a gente acabou crescendo bastante, e de lá conseguimos fazer boas campanhas, né? Com toda a dificuldade, como você falou. Muitas vezes você tinha atletas lá de 17 para 18 anos que nunca tinham disputado o Campeonato Paulista. Daí você vai enfrentar um Santos, São Paulo, Corinthians, né? Que o garoto lá está no clube desde 11, 12, 13 anos, né? Passando pelo futsal, fazendo a transição, acompanhamento de fisiologista, nutricionista. Então quando chegaram na idade do sub-20, a diferença chegava a ser gritante, né? Mas dentro das nossas condições conseguimos realizar bons trabalhos. Não sei se você já observou isso. Normalmente quando eu vou para jogos, assistir jogos da Taça São Paulo, e aqui, né, em Taubaté ou em Guará, sempre tem times menores, né? Normalmente vem um time grande e depois vem time de futebol menos expressivo, ou até mesmo de segunda, terceira divisão, que é o caso do Taubaté. Hoje eu já não vejo mais, mas era uma diferença muito grande, já começava na altura, né? Os caras perfilados, exato, já começava na altura já, e na composição muscular dos caras era totalmente diferenciada, né? Exato. E isso dentro de campo com certeza... No período de concentração, né, que nós ficávamos no hotel, a pessoa está mais relaxada. Daí você ficava observando, né? Era totalmente diferente. Você já viu o perfil do atleta, a cabeça, né, de quem já estava focado e tudo mais, porque aquilo ali para ele já era um mundo comum. Desde pequeno tinha essa preparação. Então tudo isso aí já vinha sendo constituído desde lá de trás. E muitas vezes você ia enfrentar esse tipo de atleta assim, como você falou, com uma composição muscular já avantajada, e você tinha que correr pelo menos o dobro, né, para tentar igualar com eles. E não sei, né, Rodrigo, se a gente for pensar hoje o futebol como tá, será que a preparação física em si, ela acompanhou a evolução do jogo? O jogo evoluiu por conta da preparação física? E a questão do futebol brasileiro em si, né, que está pensando muito na questão da força e esquecendo um pouquinho da questão da bola, né? Os campeonatos em si estão provando isso, né? Quando chega no futebol, né? A gente vê que a gente tem que recuar um pouco na base e repensar esse estilo de jogo. Não sei, pensando... É uma reflexão muito válida, né? Mas são uma série de fatores. Se a gente pensar, os campeonatos europeus, eles são muito bons, né? Quem que não gosta de assistir uma Champions League? Mas se a gente parar para analisar, os maiores destaques a maioria são sul-americanos. Uhum. Né? Os europeus que se destacam, eles têm um quezinho, né, da ginga e tal. Então, assim, obviamente a questão tática ela é importantíssima, né? O atleta tem que aprender a marcar, tem que aprender a atacar. Só que aqui no Brasil especificamente, eu creio que o atleta ele necessita dessa liberdade, dessa criatividade. Porque foi isso que motivou o futebol brasileiro a vida inteira, né? A essência do nosso futebol, né? Você vê o Guardiola dando entrevista, né? Se inspira na seleção de 82. E por que a gente tem que se inspirar em clubes europeus? Né? A parte tática é importantíssima, né? É aprender a fazer a transição defensiva, ofensiva, saber se posicionar, né, para uma bola parada, saber puxar um contra-ataque. Porém, essa liberdade que estão tirando do atleta brasileiro, principalmente no último terço do campo, ela vai complicar, né, a nossa competitividade a nível mundial. Já está complicando, né? E para fechar esse primeiro momento nosso, né, que a gente faz igual futebol, 2 tempos, para a gente fechar esse primeiro tempo, eu não sei, cara, o que pode ser que o final dessa história, né? A gente está vivendo hoje o resquício do 7-1, né? E parece que não mudou nada, velho. Eu creio assim, pede-se muito a mudança de postura do atleta, a mudança de comportamento de comissão técnica, né? Daí você vê a CBF no sentido
de promover os cursos de licença, os treinadores tentando se capacitando, os jogadores treinando cada vez mais, e nos bastidores, que são os diretores, a gente não vê essa capacitação de entender de um planejamento a longo prazo, que muitas vezes o resultado não vai vir na primeira temporada, mas você tem um trabalho a longo prazo, onde o atleta vai entender o sistema de jogo, porque você entender o sistema de jogo é muito mais que você saber jogar, porque jogar, quem é profissional, todo mundo sabe jogar. Agora entender, é bonito você ver um Atlético Paranaense jogar, rodando a bola de um lado para o outro, todo mundo se infiltrando, aparecendo para jogar. Isso. Só que isso demanda tempo. E isso é reflexo também do treinador da passada, que hoje está no Fluminense. Exatamente. Né? Que vai talvez o que pense diferente do, né, essa nova geração que está vindo pensando diferente. Talvez que, sei lá, a gente vai colher alguma coisa. Mas vamos pensar e discutir essa questão para o segundo tempo. Naquele período que você estava no Taubaté, né, os avanços, né, pensando nesses avanços no futebol brasileiro, você que viveu ali dentro de campo, né, essa preparação do jogador, esse refletir o jogo, repensar o jogo, e aí você vem de um período, né, que eu sou desse período também, que a gente fragmentava muito o jogo, o treinamento. E hoje a gente repensou e, felizmente, a gente na preparação física já coloca a bola já, né? E isso é um avanço. É um avanço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O ontem e o hoje. E muitos jogadores, né, que estão atuando hoje, eles têm uma preparação, sei lá, um jogar diferente do que está jogando hoje. Né, a preparação para o jogo, um treino, por exemplo. A preparação física ela evoluiu muito, né? Hoje você trabalha muito a força, a velocidade, né? Estão interligadas até. E quando caiu a ficha, né? Deu estalo, né? Por que não colocar a bola no treino, né? Além de você fazer esse trabalho, você ainda motivava o atleta, né? E já colocava em situações de jogo. Que nem muitas vezes os treinos eram fragmentados, né? Vamos lá, só cruzar. Tá, daí no treino você tem aquela bola, aquela situação que você está parado, que você está tranquilo, que não tem uma marcação, não tem nada. Chega no jogo, nossa, mas você cruzou tão bem no treino, né? No treino você não tinha marcação. Hoje em dia, né, o atleta que ele consegue executar bem no treino, ele vai conseguir fazer bem no jogo, ou vice-versa, né? Se ele está fazendo bem no jogo, porque no treino ele está sendo cobrado, ele está ali numa situação de disputa, onde ele vai ter que aprender já a tomar decisão no treino. Que ali ele pode errar, no jogo ele vai ser cobrado se ele errar. Então evoluiu muito nesse sentido. Apesar que algumas valências você precisa ser treinado sem bola, não tem como, né? Principalmente a questão da força. Então treinou-se a força, o core, a partir daquele momento ali, depois já vamos colocar a bola. É até uma forma, principalmente na categoria de base, né? Que se você tem que formar o atleta, mas você forma o atleta como um todo. E você forma um atleta para jogar. Você não forma um atleta para ficar musculoso, para ficar forte ou veloz. Você forma ele para ele ser tudo isso numa situação de jogo. E o engraçado é que ainda tem muita gente, né, especialmente na base, que não está entendendo isso, né? Isso é uma crítica que eu faço por conta de ver, né? De ver o que está acontecendo. E a gente tem que tentar fazer com que as pessoas abram o olho, né? Porque o jogador
tem que ser cada vez mais autônomo, mais inteligente. Isso a gente tem que provocar no dia a dia, Sim. porque senão não adianta gritar na beira da quadra e esperar que Se ele você faça. não treinou, não tem como ele executar, né? Ele não sabe, ele no jogo ele repete que ele fez o treino, né? Ele está preparado para fazer aquela situação. Eu lembro que quando eu aplicava os treinos, né, na preparação física, que era muito comum naquela época, em 2002, 2003, eram as corridas longas. Nossa. Né? Hoje em dia você fala para um atleta que tem que correr 8 km, e era 8 km de manhã, 8 km à tarde. Então você está naquele processo de aprendizado, de como aplicar os treinos. Quantas vezes que eu olhando para o meu passado, eu falo assim, faria tudo diferente. Isso, mas era o momento Era o ali, momento. né? Aquilo E era você normal estava na fazendo época. certo. Naquela época era Mas hoje, por exemplo, não se tem muito mais volume no futebol, né? Não, você A precisa questão de mais é a intensidade. E acho que a gente provocar isso, né? Ou entender isso e dizer, o jogo é intenso, né? Isso. Não adianta a gente querer bastante volume, sendo que Não, daí você treina volume, chega no jogo, você quer que o seu atleta seja rápido numa tomada de decisão, na velocidade de um drible, só que você treinou só com volume. ou às vezes treina de forma isolada também, na questão parcial, treina uma habilidade motora e depois quer que ele execute coisa que ele não fez no jogo. Essa questão do errar muito passe, pô, às vezes eu consigo resolver isso no treino, né? Exatamente, né? E não é só a questão do gesto técnico, né? Isso aí influencia bastante, mas é a questão do posicionamento de quem vai receber. Tá de acordo com o posicionamento do pé de quem está passando, né? Eu sou canhoto, é mais fácil fazer um passe aqui, mas eu preciso de alguém já posicionado. Então é um sistema coletivo, né? Que muitas vezes o erro do passe, obviamente que você vai apontar o erro individual, mas se a equipe, o coletivo não estiver bem posicionado, não tem como um passe sair certo. Rodrigo, e agora voltando para sua vida, sua carreira, quando que você desanimou da bola? Você falou, pô, não dá mais. O que aconteceu para você falar assim, nossa, meu pai tá me chamando lá para a fábrica, eu vou para a fábrica agora. Vou trabalhar e vou seguir outro rumo e depois, consequentemente, você repensou e você voltou para a quadra. Pra quadra, eu voltei para minha base, né? Foi assim, eu trabalhei então no Taubaté 2002, 2003, 2004, 2005 e a Copa São Paulo de 2006. Eu recebi o convite para ir para a União de Mogi, na Bzinha, né? na B. Daí o Sofreu Kiko, um pouco no inferno, né? mas eu, assim, que nem eu falei, eu dei muita sorte no futebol, cara, mesmo sendo na cascuda, né, como a gente costuma falar. Eu peguei uma empresa que terceirizou o clube, então eu era contratado da empresa, recebemos em dia, não tem que reclamar de lá. Alimentação, salário, lugar para dormir, não passamos necessidade, né? Tanto é que o objetivo foi atingido de forma até gloriosa. De 26 jogos foi uma derrota, né? Nos primeiros jogos nós ficamos 10 jogos sem perder, uma estrutura bacana, bicho, premiação, na B, né? Daí fomos campeões, tivemos acesso para a Série A3. Daí no União de Mogi eu fiquei em 2006, 2007 na Série A3. Daí eu trabalhei com o Luiz dos Reis e depois chegou o Jorginho, que agora estava por último no Nacional. O Jorginho jogou no Palmeiras. E trabalhando, fiz uma grande amizade com ele. Quando encerrou, eu fui para um projeto em Águas de Lindóia. Da mesma empresa? Não, outra empresa. Foi uma indicação, eu estava parado, daí eu falei assim, vou lá, eu aceito esse desafio. E fiquei lá durante 3 meses. Daí o Taubaté me ligou. Daí eu falei assim, bem, deixa eu ficar perto de casa agora um pouquinho. Volto, fiz o início da A3 de 2008 com o Taubaté. Daí estreamos com Vitória, daí na sequência tivemos resultados negativos. Daí trocou o seu treinador. E nisso que troca o treinador, né? Muito comum no futebol, a falta de sequência, né, do trabalho. Mas daí eu acabei sendo liberado pela diretoria. E nisso o Grêmio Osasco estava sendo fundado, que daí o diretor do União de Mogi, ele estava fundando o Grêmio Osasco, que hoje é o Audax, né? E daí ele já entrou em contato, Rodrigo, vem pra cá. Eu falei assim, tô indo, acabei de sair de Taubaté, eu vou embora. Daí eu fiquei no Grêmio Osasco. Só que daí a gente tava... Eu e esse mesmo diretor, que a gente já tinha trabalhado 2 anos juntos, a gente estava entrando em atritos, né? Ele não concordava com algumas coisas que eu estava fazendo
E eu não concordava com o tipo de cobrança que eles estavam me fazendo, porque o resultado estava acontecendo, o trabalho estava acontecendo, estava tendo uma sequência, né? Não estava tendo problema de lesão, os atletas estavam correspondendo fisicamente, né? Então eu não entendi aquela cobrança dele. E nisso, o meu irmão é 6 anos mais novo do que eu, meu irmão comprando algumas coisas, eu não conseguia comprar, e aquilo ali começou a me incomodar, né? Assim, a vida dele está seguindo, a minha tá ficando para trás, porque a maioria sabe, né? O registro em carteira é difícil nessa divisão do futebol. Eu já namorava, queria comprar minha casa, queria casar, só que eu não conseguia comprovar a renda. Então, eu falei assim, eu preciso trabalhar no local fechado, eu quero comprar minha casa. Daí, quando eu saí do Grêmio Osasco, eu fiquei lá as 3 primeiras rodadas de 2008. Quando eu saio do Grêmio Osasco, tenho a oportunidade, eu entro na Vox em 2008. E por ali eu... E aí você tem essa camiseta, um presente do Rodrigo muito legal. Presente é sempre bom, né, Rodrigo? E aí você fundou a Associação Beneficente dos Soldados de Cristo, né? A BESC. E conta um pouquinho sobre o projeto, cara. Quantas crianças vocês atendem lá? Qual o local? Aproveita, né, a possibilidade de angariar um apoio aí. Não esquece do beijo da filha, que a gente não está esquecendo aqui. Então, a BESC, ela completou agora 15 anos, né? O projeto Bom de Bola, Bom de Escola, em julho, dia 12 de julho, completa 7 anos. Em 2012, no início de 2012, a empresa onde eu trabalho, né, a Vox, nos deu 10 dias de coletivo no início do ano. Eu comentei com minha esposa, ainda não tinha filho, né? Eu falei assim, eu vou entrar em contato com o Jorginho e eu vou ficar lá na Portuguesa uma semana fazendo estágio. Já louco para voltar para o futebol. E comentei com ela, dependendo da minha conversa, eu saio da fábrica e vou voltar para o futebol. Conversamos em casa, ela entendeu, ela sabe da minha paixão pelo futebol. Uhum. E quando eu estava lá, um dia eu na casa do Jorginho, conversando com ele, ele falou assim, eu acho que você não volta para o futebol. Aquilo ali foi uma ducha de água fria, né? Porque eu tinha um sonho, mas ele já, pela vivência dele, pela experiência, ele... você já tem família, você já casou, sua vida mudou, até você entrar na rotina de novo, você tem que começar na base, você passar por tudo aquilo de novo. Aí eu vim embora, mas eu vim incomodado, que eu queria voltar para o esporte, né? Daí eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, não sei o que eu faço. Daí nisso eu rezando, falei assim... Essa conversa com ele foi boa para você repensar e entender que não dava mesmo, né? Mas mesmo assim, sim, mesmo sendo uma conversa transparente, né, de amigo mesmo, eu fiquei incomodado, porque eu queria voltar, o meu desejo era voltar. Daí uma noite eu rezando para dormir, eu falei assim, meu Deus, me dá uma luz, mas me dá uma luz concreta aí, que eu sou meio lerdinho para algumas informações. Daí minha esposa fez o teste de gravidez, né? O exame de sangue estava grávida. Eu falei, já entendi, tem que ficar na fábrica, plano médico, vou continuar. Daí quando foi mais chegando no meio do ano, daí minha esposa já grávida, a minha sogra, que é a presidente da instituição, daí eu falei assim, minha esposa, eu vou abrir uma escolinha, vou cuidar da criançada aqui do bairro, tem uma quadra aqui, compro umas bolas, uns coletes, vou lá dar treino. Daí ela falou assim, vai ajudar minha mãe. Daí eu falei, pronto, tá feito. Daí eu fui, conversei com a dona Rosária, que é a presidente, né? Daí na época eu e o Lincoln, mais um rapaz, que hoje ele não está mais, já está morando no Rio de Janeiro novamente. Nós começamos a tocar o projeto, eu e mais um, de cara assim, já foram 40 alunos já no primeiro momento, né? Daí o projeto só veio crescendo e hoje, pela estrutura que a gente tem, a gente queria atender até mais. Nós somos em 9 pessoas, e estamos atendendo 160 alunos, né, no futsal e no futebol de campo. Inclusive quero mandar um abraço para todo o pessoal da comissão técnica, Rodolfo, Danilo, Paçoca, Ricardo, Thiago e 2 mulheres que são o nosso carro-chefe, né, que é a Renata e a Giovana, que são elas que comandam os homens, elas que organizam tudo e falam o que a gente precisa fazer. Já dá a direção, já. São elas que comandam. Normal. Se a mulher não mandar, não tem norte.
Joia, Rodrigo. Pra finalizar, cara, né, manda um beijo pra menina. Não esquece, cara. Filha, papai te ama. Um beijão pra você, tá, Ana Lívia? Também agradecer minha esposa, né? Não posso esquecer, né? Se eu tô aqui hoje, que a esposa também liberou. Sara, te amo também, viu? Um beijo. E, Rodrigão, manda lá as redes sociais, o pessoal que quer encontrar a BESC e quer bater um papo. Depois os caras me cornetam que eu não consigo falar o nome das coisas aqui, mas... Normal, então. Normal. Então, nós temos a nossa página no Facebook, que é a BESC, tracinho, né? Projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Né? Daí entra lá, tem vídeos, fotos, um vídeo de alguns ex-atletas, né? E todo final do ano tem um jogo bacana de Masters do Taubaté contra o São José. Teve um ano que foi em Caçapava, então nós conseguimos reunir várias pessoas lá para gravar um vídeo pra gente, então tem lá todos eles. E o nosso contato é o 3653-6055, que é o contato da ABESC, né? da sede. E o meu contato 98812-4779. Se alguém quiser conhecer mais a fundo, até porque na ABESC temos a instituição trabalha com outros projetos, né? De horta, artesanato, inclusão informática, artes marciais. Muita gente pensa que é só futebol. É que o futebol teve a oportunidade de não ficar só no bairro, né? A gente, pelas oportunidades, a gente conseguiu expandir. E o futebol também atrai, né? Traz a criançada e a criançada vai ser direcionada para outras atividades dentro do projeto. E o nosso objetivo, Theo, lá não é de formar um atleta, né? Nosso objetivo é de formar um cidadão do bem, um cidadão do futuro. A gente trabalha muito a questão dos valores, né, de vida, do respeito, da hierarquia, do bom comportamento em casa, de respeitar os pais, do bom comportamento na escola. A gente tem a parceria com as escolas. Quando algum aluno está dando problema na escola, nós somos comunicados. Muitas vezes nós entramos em contato com as escolas para saber como que está o comportamento do aluno. Porque se ele não se comportar em casa, se ele não se comportar na escola, ele vai entender que ele vai começar a perder as oportunidades. Então, no caso do adulto, quando mexe no nosso bolso, a gente muda o comportamento, né? E da criança você tem que, não vou nem falar punição, que é uma palavra muito forte, mas a criança precisa refletir desde pequeno, aprender a dar valores em algumas coisas. Bacana, do esporte de alto rendimento você veio pro educacional, né? Então, Deus transformou minha vida, né? E como eu falo, não sou eu que ensino, eu aprendo com eles, né? E não é porque você está aqui não, mas como sempre, você fez um bom trabalho lá no de alto rendimento, que eu acompanhei, eu vi, e agora você está também fazendo um bom trabalho no esporte educacional. Parabéns, valeu pela presença, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado. Tamo junto. Obrigado a todos vocês aí. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado.